E hoje nós vamos contar com a colaboração da nossa amiga Cristiane Frois. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a coragem. É interessante a gente observar nesses tempos de pandemia os desafios enfrentados, né? E foi necessário muita coragem para vencer cada dia. Aí a Cris está voltando. Nós somos marinheiros de primeira viagem, gente. Né, Cris? Oi, isso! É que enfim deu certo agora. Deu certinho. Então vamos lá, gente. Boa noite a todas e todos. Boa Sejam noite. bem-vindos à nossa live. Hoje nós estamos no momento de estreia de um quadro do nosso canal aqui, que é a Arte de Viver, né? E é importante a gente pensar que há uma grande diferença entre sobreviver e viver. E para isso a gente conta com diversas áreas do conhecimento humano, psicologia, filosofia, ciências como um todo, para trazer para a gente algumas orientações, um norte, para oferecer para a gente uma qualidade de vida, no ponto de vista da saúde mental, emocional e física. E hoje nós vamos começar de uma forma muito feliz, que eu tenho a satisfação de receber nossa querida amiga do coração, a Cris, e fico muito feliz de iniciar esse quadro com você, Cris, porque nós somos amigas há tanto tempo, tenho Muitos ótimas anos. lembranças, né? E fico muito Idem. feliz mesmo. Agradeço imensamente por você ter aceito de uma forma tão carinhosa o convite e pode ter certeza que a gente vai te envolver com as melhores vibrações possíveis. Então, seja Amém, eu que bem-vinda, agradeço. fica à vontade, pode se apresentar, fica à vontade. Tá. Primeiramente, obrigada. Eu que agradeço muito o convite, né? Um prazer realmente, né, participar e dessa inauguração com você, né? Com uma pessoa tão querida, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, você sabe disso. Eu quero dar boa noite a todos, né, que estão aí nos ouvindo, nos vendo. Eu sou a Cristiane Frois, eu sou psicóloga e hoje, né, a Rose, ela me fez esse convite para falarmos de um assunto tão interessante e é muito interessante porque, assim, olha para você ver como é que as coisas são, né? Na semana que vem, nos dias 22, 23 e 24, que é segunda, terça e quarta, eu farei um evento falando da coragem em ação. Porque a coragem realmente é algo que precisamos ter. Né? Eu falo que todos nós temos dentro de nós, mas devido a uma diversidade de bloqueios, quantas vezes nós deixamos de utilizar, né? Não a palavra, mas a ação, porque a coragem ela é uma ação. É muito fácil nós, né, Rose, falarmos várias vezes o quão corajosos somos, darmos até alguns exemplos, mas a ação, né, a coragem em ação é que é o principal. E diante de tantos desafios, porque eu sempre falo que nós estamos aqui no mundo, né? E precisamos passar por esses desafios, porque afinal são eles que nos faz crescer, que nos faz fortalecer, que nos ensina tanto. Mas diante geralmente das adversidades, nós ainda tendemos a reclamar tanto, né? Exatamente, Cris. Principalmente esse momento que nós estamos passando aí, momento de pandemia, um momento desafiador, né? Algo Nossa. inesperado que nos pega de surpresa, e se a gente não tiver com uma base psicológica bem forte, a gente corre um grande risco de sucumbir, né? De causar um processo de adoecimento da alma, adoecimento mental, né? Então é importante a gente se cuidar nesse sentido. E talvez por isso seja tão importante a gente cada vez mais visitar esse componente que é coragem em nós, né? Que é essa força moral de enfrentar os desafios da vida. E é interessante a gente pensar também o seguinte: a vida é assim, a vida é luta, né, Cris? Não tem como a gente fugir dessa realidade da vida que ela é desafiadora, né? É atrito, Exatamente. é desafio do ponto de vista das relações, do ponto de vista das conquistas. Então, se a gente não se preparar para isso e ficar numa condição muito passiva diante da vida, pode ser que a gente tenha problemas muito maiores, né?
Então, a coragem é um componente fundamental. E você, na sua formação, você é psicóloga, neuropsicóloga, e qual foi o momento da sua vida que você escolheu a psicologia, abraçar a psicologia, Cris? Sim, é uma história assim muito, eu acredito que seja uma história assim muito bacana mesmo para mim, é uma missão de vida. Por quê? Porque eu perdi, né? O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. E quando meu pai faleceu, né? Eu trabalho muito a questão das dores que trazemos da infância e tudo mais. E eu desenvolvi, né? Até mesmo. Porque como é que nós desenvolvemos algumas dores? Nós passamos a senti-las e o cérebro da criança não é formado, então todos nós passamos por esse processo. Então, para mim, ficou muito claro que depois, né, do processo do autoconhecimento, que eu trazia dentro de mim, até pelo meu comportamento, a dor do abandono. E pessoas, geralmente, que trazem consigo a dor do abandono, são aquelas pessoas muito boazinhas, que temem falar o não, que quer sempre ajudar o outro. E eu cresci muito nesse contexto, porque na minha cabeça, o meu pai saiu e não voltou mais. Então, na cabeça da criança, né, que o cérebro não é formado. O nosso cérebro, Rose, para você ter uma ideia, ele termina de ser formado por volta de 21 anos de idade. Então, por isso que a gente fala que criança não tem juízo, adolescente não tem juízo, porque justamente não é que não tem. Peraí que o fone caiu. Não é que não tem. A questão principal é porque não tem realmente a habilidade. O córtex frontal ele é o último a ser formado. Então, o que acontece? Nós vivenciamos as experiências tal como elas são, e a criança ela é egocêntrica, então ela acha que tudo é culpa dela. Na minha visão, o fone tá aqui, caiu aqui, peraí. Na minha visão, o meu pai, ele saiu e foi embora e não voltou mais, até mesmo porque não era explicado sobre a morte para crianças, né? Hoje em dia ainda é mais falado, mas antes não era. Então ele voltou e ele saiu e não voltou mais, e na minha cabeça, alguma questão, a culpa era minha. Eu fiz algo de errado. Então, como que eu fui crescendo? Eu fui crescendo querendo fazer tudo pelo outro. E eu já tinha dentro de mim um olhar, de olhar para as pessoas e querer ajudá-las. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui num posto de saúde com a minha mãe. Minha mãe sempre foi muito conversada. E ela estava conversando com alguém lá que ela encontrou na fila, né? Nem sai puxando ela. Ela estava conversando com alguém lá, eu não lembro se era um menino, se era uma menina que estava acompanhado dessa senhora. Ela estava conversando com essa senhora, mas eu lembro muito do olhar dessa criança. E eu lembro que essa senhora falava que aquela criança tinha perdido a mãe e que ela estava deixando de conversar, ela não estava mais falando. E era uma questão emocional muito séria, né? A criança estava passando pelo luto, não estava sabendo lidar com aquilo. A avó não sabia como conduzir a criança e estava buscando. Eu lembro que ela falou o seguinte: eu estou aqui na fila tentando conseguir um psicólogo para ele, mas está na lista e nunca que chamam. E eu preciso de um psicólogo para ajudá-lo. E aí, quando ela falou isso, eu olhei para a criança e eu vi assim, o olhar mais triste desse mundo. Eu nem sabia o que era psicólogo, o que era psicóloga, mas o que eu pensei naquele momento? Quando eu crescer, eu vou ser psicóloga para ajudar crianças que têm esse olhar triste. Porque o olhar daquela criança era muito triste. Gênero, eu não sei qual era, mas o olhar, eu não me esqueço. E aí, né, reforçou ainda mais esse desejo quando, com 12 anos de idade, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Para quem não sabe, a síndrome do pânico é uma ansiedade extremamente exacerbada que, quando nós sentimos, a sensação, sem medo de errar, a sensação é que vamos morrer. Taquicardia, dor no peito, uma agonia, né? Como se fosse realmente a morte se aproximando, assim, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Uma definição boa para as pessoas entenderem. Imagine um pitbull te atacando. Toda aquela adrenalina, aquilo de querer fugir. Só que o pitbull não está te atacando. Você não está vendo nenhum pitbull, mas a sensação é como se um pitbull fosse te atacar naquele momento. E eu não sabia o que era isso, síndrome do pânico, né? Isso aí, Rose, se pararmos para pensar, há mais de 20, 25 anos atrás, não era falado sobre síndrome do pânico. E eu era uma criança. Então, eu tive a primeira crise com 12 anos de idade. Então, pensa a seguinte questão.
eu comecei a ter crises, aí a minha mãe me levava no médico, aí chegava no médico, o médico falava assim, ela não tem nada, tá tudo bem, é ansiedade, falava assim. Então, começaram a achar que eu estava fazendo aquilo para chamar atenção, por falta realmente de entendimento, não era falado, né? Começamos a falar aí mais sobre depressão, sobre ansiedade, sobre síndrome do pânico de poucos anos para cá. E eu sentindo tudo aquilo, só que aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou parar de falar, porque estão achando que eu estou querendo chamar atenção, mas eu continuava sentindo. E aí, devido a eu me bloquear, tentar eu mesma resolver aquelas questões, porque era muito complicado. Eu chegava no médico, o médico fazia aquele bateria de exames e falava, não tem nada. Não tem nada. Então, assim, a minha mãe não tinha muito tempo para ficar me levando ao médico, e quando me levava não era nada. Então, ela começou a achar que eu estava realmente querendo chamar atenção, e as pessoas também da família que não conheciam, enfim, sobre a doença. E com 15 anos de idade, eu tive depressão. Para você ter uma ideia, eu fiquei 2 anos sem sair de casa. Sem sair assim. Eu fazia o que era obrigação. Eu ia para a escola, voltava, mas eu tinha várias crises de síndrome do pânico dentro da sala de aula. E aquilo foi me deixando deprimida, assim, que eu não encontrava mais alegria, eu não queria mais. Eu achava a vida muito pesada, muito ruim. Mas dentro de mim, eu sempre falo, Rose, que todos nós temos isso. Tem uma força que que não me deixava parar. Como eu perdi meu pai com 2 anos de idade, e a minha mãe também, ela tinha depressão e não era cuidada, a depressão, porque anos atrás também não era falado sobre depressão. Sim. Então, a minha mãe oscilava muito também entre muito choro e conversava, assim. Então, aparentemente, sim, ela tomava alguns medicamentos e tudo, mas a depressão dela não era cuidada. Ela foi cuidar agora depois que eu me tornei adulta, inclusive. Porque não era falado, né? Para você ver como que as doenças mentais, como que o emocional atrapalha tanto, né? E então, o que que acontece? Mesmo eu tendo tudo isso, né? E eu lembro assim que eu queria muito cuidar da minha mãe, mesmo eu criança, né? Lembra que eu te falei que eu tinha dor do abandono, então eu achava que todo mundo ia me abandonar e eu tinha pavor da minha mãe morrer. Então, isso tudo veio da infância, essa questão da síndrome do pânico que apareceu aos 12. A questão aos 10 anos eu decidi ser psicóloga, depois aos 12 eu tive síndrome do pânico, com 15 anos depressão. Então, toda essa minha história, ela cada vez mais eu falava, eu vou ser psicóloga. Só que com isso também, eu queria muito cuidar da minha mãe. E eu queria cuidar de todo mundo, mas eu não dava conta de cuidar nem de mim, né? Eu estava doente, eu estava super mal. Mas o que sempre me ajudou muito, eu sempre falo, eu preciso contar isso aqui também, que como o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, a minha mãe tinha a questão da depressão, eu contava muito com Deus. Desde criança, assim, eu sempre pensava o seguinte, eu sei que existe uma força maior que me ajuda. Então eu voltava muito para dentro de mim para buscar essa força. E eu sempre acredito, eu sempre acreditei e acredito que Deus está dentro de nós, né? É essa força que nos rege, que nos faz caminhar e tudo mais. E eu sempre, quando eu precisava de ter uma força, quando eu estava quase desistindo, era eu voltar para dentro de mim, sair de cena um pouquinho e falava, não vai dar certo, deixa eu pensar o que eu vou fazer. E mesmo na infância, mesmo na adolescência, eu fazia muito isso durante a síndrome do pânico, durante tudo. E aí, eu via que eu tinha uma força muito grande. Eu falava, gente, parece que quando eu volto para dentro de mim, desperta uma força. E aí, o que que acontece? E eu já tinha decidido ser psicóloga. Só que, na minha história de vida, fazer curso superior, hoje, Rose, está mais acessível. Mesmo assim, está difícil, né? Mas já está um pouco mais acessível. Mas há anos atrás, que não existia Enem, que não tinha bolsa, né? Ou passava na federal, ou então jamais você conseguiria algo. E a federal, para mim, eu com depressão, autoestima baixíssima, com crises de síndrome do pânico, tendo que sobreviver, porque você falou muito, muito sabiamente que nós não vivemos, nós sobrevivemos muitas vezes, e naquela época da minha vida era uma sobrevida, que eu lutava para sobreviver, para eu conseguir caminhar, para eu conseguir andar, para eu conseguir fazer minhas coisas. Então, quando eu falava em ser psicóloga, as pessoas riam. Inclusive, até contei na live que eu fiz esses dias atrás, que o meu professor, eu tinha um professor, eu sempre estudei em escola pública, que ele uma vez perguntou quem queria fazer faculdade. Aí eu levantei o dedo, eu e somente mais 2 pessoas tivemos coragem na sala de levantar o dedo e falar que iríamos fazer faculdade. Eu lembro que ele deu uma risada, ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, psicologia. Aí ele, na federal?
Aí, não sei com qual intuito ele falou isso, mas foi meio que sarcasmo, assim. Eu, pelo menos, com a minha autoestima baixa, senti que era um sarcasmo. Eu falei, é o único jeito. Porque eu não imaginava que uma faculdade particular seria possível. Mas, enfim. E aí, só que aí, depois, quando eu fui ver, a federal, ela era somente de dia. E eu precisava trabalhar. Eu mesmo com síndrome do pânico, com depressão, eu comecei a trabalhar numa lojinha lá perto da minha casa, na época onde eu morava, com 12 anos de idade. Aí eu trabalhava e estudava à noite. Só que as crises de ansiedade, de síndrome do pânico, foram ficando cada vez mais fortes. Então, eu fazia o básico para sobreviver, que era trabalhar e estudar. Eu não saía mais para nada, eu ficava sem sair de casa, eu não tinha coragem. Se eu saísse, eu começava a passar mal. E quantas vezes no trabalho eu passava mal de crises, e sozinha ali com 12, 13 anos, tentando me segurar para que eu conseguisse passar por aquela situação. Então, foi muito pesado. Mas a força sempre agindo dentro de mim, que é o que eu chamo da coragem, que é o que eu chamo da ação, né? E aí, e sempre quando eu falava de fazer faculdade, até a minha própria família, assim, a minha mãe, ela falava assim, Cris, você é muito sonhadora, para de sonhar. Não é porque ela não queria, mas para ela aquilo era impossível, né? Ela nem sabia o que era faculdade, minha mãe tinha estudado até a quarta série, ela criou a gente 4 filhos sozinha, então ela ainda falava, se você fazendo o segundo grau, tá ótimo, né? Não sonha mais que isso, não, mas até era para que eu não sofresse, assim, com frustração, porque minha mãe sempre soube que eu sou muito intensa, ela sempre percebeu isso. E aí eu lembro, assim, né? Aí quando eu falei ainda qual faculdade eu queria fazer, quando eu falei na federal não dá, então eu vou fazer tal faculdade. Que é aquela faculdade a mais cara de Minas Gerais, porque na época era muito caro. Ah, mas você é muito sonhadora. Além de sonhadora, você é metida. Mas por que eu queria aquela faculdade? Porque ela tinha sido eleita a melhor faculdade privada de Minas Gerais, de psicologia. Eu falei, eu quero essa. Só que era para quem tinha muito dinheiro, né? Era difícil entrar. Na época tinha o vestibular, mesmo as faculdades privadas, essa principalmente, era muito difícil, dava, sabe? Era muita gente tentando e tudo mais. Hoje, eu falo que hoje, assim, não é que tá fácil, mas tá mais acessível. E não tinha nada de bolsa, não tinha nada. Eu ganhava o valor, porque eu sempre trabalhei, eu ganhava metade do valor da faculdade. E aí, eu falei, eu vou. Só que o que eu pensei, Rose? Eu pensei o seguinte, eu tenho uma missão, porque eu sempre lembrava da criança, quando eu tinha 10 anos de idade. Então, o que eu pensava? Eu tenho uma missão, eu quero ser psicóloga, só que as pessoas não acreditam. Eu comigo, eu sempre conversei muito comigo. Eu falava o seguinte, então eu vou fazer tudo e não vou comentar mais. Porque se eu comentar, as pessoas desacreditam de mim. Perfeito. Né? E não é que elas estão erradas, é porque para elas a realidade é essa, mas eu vou fazer com que a realidade seja diferente. Não sabia como, Rose, juro para você, porque o valor que eu ganhava era metade do curso. E eu lembro que quando eu iniciei na faculdade, no primeiro mês, para fazer a matrícula, a minha mãe me ajudou. Ela me ajudou e para fazer a matrícula. Mas daí em diante, ela falou, Cris, não tem como eu te ajudar mais, eu não tenho condições. E aí eu fiz o vestibular, eu tinha passado, né? Eu nem acreditei que eu iria passar, porque na época era difícil também entrar nessa faculdade. Mas enfim, a minha autoestima baixíssima, mas consegui. E aí eu falei, bom, agora eu não sei como é que eu vou fazer. Mas enfim, né? Eu sempre falo que quando nós queremos algo, mesmo com síndrome do pânico, mesmo com depressão, mesmo com aparentemente tudo contra, a vida te leva. Você tem que caminhar, mas a vida vai abrir. Mas se a gente caminhar, se a gente ficar sentado chorando. Rose, eu fiquei 2 anos sentada chorando, tá? Falando que eu não ia conseguir, falando que não ia dar certo, falando. Eu fiquei, mas depois eu falei: chega de chorar, vou levantar e vou embora. E aí, consegui. Mas assim, no meio do Na caminho de 5 anos, luta. aconteceram milhares de coisas. Na luta. Conseguiu na garra, né, Cris? Na raça. Isso aqui é Ô, Rose, bacana, mas Cris. sabe o que é interessante? Só uma questão aqui que eu preciso trazer. Fica à Eu vontade. não percebia isso tudo que eu estou te contando. Eu falo agora, depois do autoconhecimento, que eu percebi o quanto eu batalhei. Rose, na época que eu fazia tudo isso, eu não via que eu estava batalhando, eu não via que eu estava correndo atrás. Para mim, dentro de mim, era minha obrigação, não mais que isso. Então, Não tudo que tinha eu outro fazia, eu me caminho. achava pouco. Não tinha Tudo que outro eu fazia, eu me caminho, achava né? pouco. Oi? Não tinha outro caminho senão esse. Exatamente, eu falava, é o que eu tenho que fazer e pronto. Mas depois, né, porque aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar,
eu fui buscar tratamento para mim também, porque eu precisava me tratar, porque eu ainda tinha depressão e a síndrome do pânico. Rose, na faculdade eu tive várias crises de síndrome do pânico, que eu achava que eu ia morrer, e eu ali, né? Então, assim, aconteceram muitas coisas, mas eu fico percebendo o seguinte, que existe, é o que eu sempre falo para as pessoas, sabe, Rose? É por isso que eu falo dessa coragem. E se eu percebesse isso dentro de mim naquela época, eu não percebia, eu fazia. Eu fazia e achava assim que a vida era muito difícil, mas que eu tinha que fazer, e que para mim tudo era muito difícil, mas que eu tinha que facilitar alguma coisa. Então, assim, para eu conseguir dar conta, eu trabalhava o dia inteiro, ainda vendia roupas na faculdade para inteirar, para eu conseguir pagar. Era uma questão de sobrevida mesmo, porque assim, eu fazia isso com muito peso, não era leve. Eu não via, eu não colocava leveza, porque eu estava deprimida e eu tinha síndrome do pânico. Então, ficava mais pesado. Mas a questão é que eu fui e fiz, né? E eu sempre me cobrei muito para tirar boas notas. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava, assim, exacerbadamente. Não era saudável, não, tá? Não tô falando que isso é saudável, não. No meu ponto, não era nada saudável. Tinha a ver com a minha história de vida. Mas o processo do autoconhecimento, ele nos ajuda a perceber forças dentro de nós, ele nos ajuda a perceber a pessoa que somos, nos ajuda a perceber qual nossa missão de vida, que é uma das coisas que hoje eu vejo que as pessoas mais sofrem, por não saberem qual é a missão delas, por trabalharem em algo que elas não gostam, por achar que não existe outro caminho. E, Rose, é uma coisa que eu sempre reforço: existe sim outro caminho, só que nós temos que caminhar. Ele não aparece do nada. E ele não é um caminho que você vai ficar sentado e ele vai chegar até você, não. É você que tem que chegar até ele. Tem todo um trabalho a ser feito, um esforço, foco, porque se não tiver foco e determinação também não resolve. O que eu observo também, talvez até por uma mentalidade atual, eu acho que a gente está muito no iFood, sabe? Assim, não pode parar a propaganda assim, não. Muito assim, você já pede pronto, tudo muito rápido. E a pessoa às vezes esquece o seguinte: tem processo. Tem processo. Tem processo. Tudo na vida tem processo. E aí eu fiquei pensando uma coisa que você falou, que queria só voltar nesse ponto, que veja bem, você falou do componente morte. Será que quando a gente não impede uma criança de passar pela experiência do luto, da criança ver um velório, um enterro de um corpo, a gente de alguma forma também não está limitando a criança a criar uma estrutura psicológica de fortalecimento moral para lidar com os desafios da vida, inclusive com a dor? Porque eu acho que isso é um componente assim, que é importante ser abordado, porque às vezes o paizinho, a mãezinha fala, mas vamos poupar a criança. Mas a morte ela não faz parte do nascimento, não é um aspecto cíclico, né? O dicotômico ali, né? Porque tem gente que pensa que o contrário de morte é vida, né? Mas o contrário de morte é nascimento, não é vida. Então, a morte faz parte do processo. Então, será que quando a gente fica com esse cuidado excessivo, a gente não está deixando de preparar psicologicamente um ser humano, Cris? Sim. Rose, existem dois extremos. O extremo da superproteção e o outro extremo da falta de proteção. Porque a criança, ela precisa sentir-se amada, ela precisa sentir-se cuidada, a criança precisa passar por algumas situações, porque o que acontece muitas vezes? Ou os pais, e é muito natural isso acontecer, porque nós não estamos aqui para culpabilizar ninguém. Sim. Porque, assim, o que acontece? Isso não é falado, criança não vem com manual, né? E eu sempre falo que nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque as mães sentem uma culpa, né? E, assim, o que eu percebo? Que cada vez mais hoje os pais eles estão buscando informações de como modificar esse campo. Agora, como que era, como que geralmente a infância ocorre? Famílias muitas vezes disfuncionais que passaram também por diversas dores que não foram tratadas e aquilo vai dando uma continuidade. Nós temos que entender o seguinte: a criança é um mundo. Né? E esse mundo da criança, ela vai ter que aprender a lidar com a tristeza, com a raiva, com a frustração, com o amor, mas ela precisa sentir-se amparada, ou seja, as primeiras pessoas que a criança
se identifica e percebe o amor, percebe o que é o amor, é através de como os cuidadores... Por que eu falo cuidadores? Porque nem sempre a criança é cuidada por pai e mãe. Às vezes é um tio que cuida, às vezes é uma tia, às vezes a mãe morreu. Acontece uma série de questões. Então, os cuidadores, vamos dizer, no lugar de pais, eu vou falar cuidadores. É essa percepção que a criança tem de mundo. O mundo da criança é visto através de como os cuidadores agem. Então, se a criança ela é super protegida, ela passa a crescer com medo de fazer qualquer coisa. Se a criança é extremamente desamparada e ela tem que dar conta de tudo, ela cresce achando que ela tem que dar conta de tudo. E muitas vezes, o meio, qual seria o fator primordial? Filho, deixa eu te falar uma coisa, olha, você está triste, entenda que a tristeza faz parte, eu entendo sua frustração, mas nesse momento é não. Ou seja, o não existe, a criança precisa se frustrar. Quando a criança passa a entender um pouco mais, por volta aí de 3, 4 anos, morreu alguém na família, converse com a criança e fale. A criança, porque a criança vai saber que está acontecendo alguma coisa. E ela vai sentir de acordo com a experiência dela. Para ela, fulano abandonou. Ela não tem a ideia assim, morreu porque na cabeça da criança, a pessoa foi embora e nunca mais apareceu, desapareceu. Mesmo que ela não toque naquele assunto nunca, na cabeça dela, o mundo se passa, ela passa a se comportar de acordo com como ela se sentiu. Porque é na infância, Rose, que são formados esquemas mentais. O que é isso? Tudo aquilo que gera alguma emoção, seja positiva ou negativa, ficou arquivado. É por isso que hoje o nosso comportamento, às vezes, ele é tão desproporcional ao acontecimento. Por exemplo, morre alguém na sua família, um exemplo. Alguém, às vezes, que você nem era tão próxima. Se lá na sua infância você passou por esse processo de abandono, de perda, e isso gerou esse esquema dentro de você, a amígdala, né, que é como se fosse uma noz que é responsável pelas emoções, é como se ela fizesse uma varredura nessas memórias e ela traz a emoção da época. Por que nós nos comportamos de forma tão desproporcional ao acontecimento? Nós nos comportamos muitas vezes como uma criança, né? Porque criança que não tem autocontrole, a criança não tem, nós adultos deveríamos ter. Sim. Mas por quê? Porque veio a emoção, ou seja, o gatilho, o acontecimento, estimulou a amígdala vai lá em busca dessas memórias que ficaram arquivadas desde a infância e traz a emoção. Por isso que às vezes a gente grita, a gente chora diante de alguma coisa que acontece. Então, vamos supor que lá na infância a criança passou por esse processo de luto, que não foi um luto, para ela foi um abandono, porque não foi conversado, não foi explicado, como se tivesse que proteger, mas nós não estamos protegendo, na verdade, nós estamos danificando, vamos dizer, sem querer, né? E aí vem essa mesma emoção da época, ou seja, fulano morreu, me abandonou. E aí a gente tem aquelas emoções descabidas hoje na nossa vida adulta devido a essas memórias que estão lá no nosso inconsciente, mas que a emoção ficou lá arquivada e a emoção que vem agora é da infância. Tudo o que aconteceu na infância, Rose, não ficou na infância, está dentro de nós. É sobre isso que eu falo nas minhas lives, eu faço lives direto falando sobre isso. Eu faço conteúdos no Instagram falando sobre isso, porque isso é algo que nós temos que saber, sabe? Eu acho que as pessoas precisam saber. Enquanto nós não curarmos essas feridas, porque esses esquemas se transformaram em feridas que fazem com que a gente hoje seja uma pessoa extremamente ciumenta, extremamente possessiva, dependente emocional, uma pessoa medrosa, tudo isso tem a ver com esses bloqueios que estão lá dentro de nós, na verdade, mas que vieram lá da infância. Sim. Então, nós temos que curar essas dores para que elas sejam transformadas em cicatrizes. E cicatriz é sinal que você, passei por isso, agora eu conto essa história aqui com força. Né? Por quê? Porque passou e foi cicatrizado. Enquanto estiver doendo, nós vamos ter essas reações, né? Como se fosse a geração iFood, né? Como você falou, tudo muito fácil. Diante de um dilema, a gente já se desespera, diante de um dilema, a gente já... Mas isso tem a ver com as questões que foram colocadas lá atrás, de superproteção ou de desproteção também. Por quê? Quando nós não nos sentimos protegidos e acolhidos, nós achamos que temos que dar conta de tudo, desde a infância. Assim eu era, eu tinha comigo isso, de achar que tinha que salvar as pessoas, que tinha que dar conta de tudo, que também é um problema. E vários outros.
tudo aquilo que é só nós pararmos e pensarmos o seguinte: tudo aquilo do nosso comportamento hoje que não condiz com o nosso lado adulto, que já tem o cérebro formado, que tem o córtex frontal formado, que é uma ferramenta incrível que nós temos, que é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, a capacidade de pensar por nós, tudo aquilo que nos bloqueia, o medo do olhar do outro, o que as pessoas vão pensar, tudo isso que não é proporcional a um ser humano que vive de forma leve, de forma saudável, tem a ver com bloqueios que trazemos lá de trás. Então, isso que você me falou da morte tinha que ser algo, tinha que ser conversado muito mais naturalmente com as crianças, desde a infância, na adolescência, de saber que criança passa por tristeza, criança passa por frustração, mas o principal que vai ficar para a criança é a forma como nós a acolhemos. Então seria um misto de um acolhimento amoroso para a criança se sentir preparada, mas ao mesmo tempo apresentar para a criança aquilo que é a vida. Que a vida é luta, né? Eu gosto muito do filósofo Nietzsche, eu costumo brincar que ele é o meu psicólogo pessoal. Que a própria filosofia dele é uma filosofia dura, né? Por isso que é dita a filosofia do martelo, que é uma filosofia desconstrutivista, assim, bem... E uma das coisas que ele mais coloca é sobre isso, o tanto que a vida é como é. E aí, como é que nós vamos enfrentar isso? E aí a pergunta que fica aí eu já vou fazer duas, que a Valdete fez uma colocação, que ela pergunta se o aluno de psicologia tem também que ser cliente, que tem que fazer também a terapia. Depois eu faço a outra pergunta. Posso responder essa? Por favor. Tá. Todos os alunos de psicologia têm que fazer terapia. Todos fazem? Não. A verdade é essa. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu me submeti ao processo, eu continuo fazendo, porque eu acho que terapia é vida, mas a maioria, o que eu tenho percebido? Que, infelizmente, as faculdades começaram a surgir diversas e elas não têm preparado os profissionais da forma, né, humana, da forma de se cuidarem primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque eu dou supervisão para vários recém-formados que, assim, eles me trazem coisas que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo, né? Porque, assim, infelizmente, nós vivemos num mundo extremamente capitalista e que hoje, né, o que as pessoas querem? Encher uma sala de aula sem prepará-los adequadamente. Isso acontece. Então, nós temos que olhar muito até para qual âmbito, né, o que está sendo feito, mas que é necessário ser feito, isso é falado. Inclusive, na faculdade que eu me formei, fazia parte, era obrigatório que o aluno tivesse fazendo a psicoterapia. Contudo, eu vou ser muito sincera com você, várias faculdades não exigem, apenas falam. E como a gente sabe que muitas pessoas que é algo assim que tem um valor, né? E que às vezes a pessoa já está passando por tanta dificuldade em pagar a faculdade, às vezes elas não fazem. Porque eu conheço diversos profissionais que se formaram sem submeterem ao processo de psicoterapia. Eu acho um absurdo. Eu acho que as faculdades deviam, né, observar isso mais, mas, enfim, acontece. Mas, sim, deveria ser obrigatório, e até então é dito que é, mas não são todas que olham e que acompanham, né, o aluno, o graduando ali, para olhar realmente se isso está acontecendo. E quando deixam por eles, às vezes falam que sim, e nem sempre, porque eu conheço uma série de profissionais que não fizeram. E é complicado. Como é que a gente vai tratar da dor do outro se não tratamos da nossa? Né? Então, assim, é algo assim que nós temos que olhar bem. Eu falo mesmo, assim, temos que olhar, sim, o profissional, temos que escolher, sim, porque há profissionais e profissionais. E, enfim, né? Assim como existem vários, né, diversidade de seres humanos, e tá tudo bem, né? Cada um vai naquele que mais se identificar. Mas a verdade é essa que eu acabei de falar. Era para ser obrigatório, mas não é o que acontece. Ótimo. Qual que é a linha que você costuma trabalhar, que você costuma seguir? Ô, Rose, o que acontece? Eu gosto muito da cognitivo-comportamental breve. Por que eu gosto da breve? Porque trabalha, eu sempre falei que quem sofre não pode esperar. Eu sempre acreditei nisso, eu sempre falei, gente, quem sofre não pode esperar. Então,
eu gosto muito, assim, de resultados rápidos. Eu gosto de ver a pessoa caminhando. Mas eu gosto que a pessoa caminhe. Eu quero que ela caminhe, que ela não fique com bengalas. Por isso que eu trabalho com a linha cognitivo-comportamental breve. Porque ela trabalha, né, a mente, trabalha o comportamento de forma breve. Agora eu falo, agora você vai lá e caminha. Porque eu geralmente, assim, eu não fico com o paciente mais de 6 meses. Eu quero que a pessoa... Eu quero que a pessoa consiga caminhar, eu quero que a pessoa vá em busca das soluções. Ela é apresentado o problema, ela consegue perceber, ela consegue ressignificar, mas o mais importante, que eu acho assim, maravilhoso, é ver a pessoa caminhando e saber que ela pode caminhar, sabe? É claro que existem terapias que são para além do autoconhecimento, além da resolução ali de algo que surgiu na pessoa, a gente sempre fazer em determinados momentos, eu sempre falo que as pessoas, geralmente, 2, 3 anos depois, elas me procuram e falam, Cris, eu quero trabalhar essa questão agora. Porque mesmo aquela questão tem a ver com a história de vida da pessoa. Mas eu sempre falo que os desafios da vida precisam mudar. A gente não pode ficar sempre no mesmo, senão a gente fica parado. Então, qual que é o intuito? Que a pessoa consiga falar, eu dou conta de vencer esse desafio, mas esse aqui agora, eu quero uma ajuda para eu caminhar também. Entende? Mas, assim, que a pessoa não fique com bengalas de falar, vou ficar 3, 4 anos ali para resolver essa questão. É claro que a terapia é um processo também de autoconhecimento, de desenvolvimento, eu acho que a gente deve fazer sempre. Contudo, sempre em determinados momentos da vida. Não sempre, por exemplo, semanalmente por 5 anos, por... Cada abordagem é de uma forma. Eu falo a linha que eu trabalho. Sim. Tá? Eu tô falando a linha que eu trabalho. Porque, assim, eu não faço, eu também me submeto ao processo psicoterápico, contudo, em determinados momentos da minha vida eu vou em busca. Eu acho que é isso, assim, a gente aprendeu a despertar força, agora vamos caminhar. Perfeito. Aí vem um desafio, deixa eu buscar uma ajuda ali, porque emocionalmente falando, mexeu. Mas eu já me conheço, eu já sei da força que eu tenho, até para buscar essa ajuda, eu vou buscar de uma outra forma. É por isso que eu gosto tanto da cognitivo-comportamental. Perfeito, Cris. É como se você te desse uma autonomia para o indivíduo, sem criar uma dependência de um profissional. Você oferece os mecanismos de autoconhecimento, de observação, né? Como se a pessoa fosse um espectador de si mesmo para caminhar com as próprias pernas. Perfeito. Mas isso tem a ver com a sua personalidade, né, Cris? Sim, 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 sim. Tem a ver até com a minha história, porque eu sempre falo o seguinte, Rose, o ser humano, a gente precisa ajudá-lo no processo do autoconhecimento para que ele perceba, para que o indivíduo perceba tudo que ele tem, todos os potenciais que ele tem. E eu lembro uma vez que uma paciente, um tempo atrás, ela falou assim, Cris, é a primeira psicóloga que eu conheço que dá alta para o paciente. Sim. Eu falei assim, olha, porque quando eu percebo que a pessoa está pronta, eu falo, agora você vai. Rose, mas eu vou ser muito sincera com você, o meu celular, todos os pacientes têm meu número. Por quê? Porque em determinado momento, às vezes passa um tempo, pode me mandar uma mensagem. Sim. Eu só não quero, a questão que eu não quero, e que eu acho que o ser humano é tão capaz, é de criar essa dependência, de criar... Eu sempre falo que as pessoas têm que ter autonomia. Tanto é que com criança, eu sou muito procurada para atender criança também, né? Porque, enfim, tem uma história também com criança, então... Eu sempre falo com os pais, Rose, geralmente eu não passo de 8 sessões com a criança, porque eu sempre falo com os pais, a questão é como vocês vão trabalhar com essa criança em casa. Então, eu faço contato com a escola, é uma relação interdisciplinar, né? Ou seja, tem que ter a escola, a família, então aqueles parentes, né, que estão mais próximos, por exemplo, vô que fica com a criança, mãe, pai, eu faço sessões com eles, eu faço sessões com a criança e com a escola, com o professor, porque eu faço todo um trabalho para que a família dê conta da criança, consiga entender qual a demanda da criança. Eu explico sobre a infância, eu explico sobre como fazer, porque eu quero que essa família tenha autonomia de criar o seu filho, de falar, olha... eu sei como fazer, eu só estava um pouquinho... Que às vezes acontece de nós, muitas vezes, nos perdermos, a gente não falado muitas coisas. Então, justamente para que possa caminhar tanto a criança, com auxílio da família, porque a criança precisa demais, com auxílio da escola, e também, porque na escola também tem as questões que a criança passa, e também o adulto. Por isso que a minha abordagem é a cognitivo-comportamental breve.
ela é breve, entende? O processo ali da vida é para sempre, né? Com certeza. E cada dia que passa, um desafio novo. Vários. Mas, Rose, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção, e aí eu queria fazer um adendo também, assim, por quê? Porque você falou assim, a vida é um martelo, é dura. Rose, a nossa vida é linda. Sabe, eu tenho um olhar, assim, eu sempre falo que quando nós trabalhamos também o olhar sobre as questões, os desafios se tornam leves. Sim. Eles são pesados dependendo do olhar que nós colocamos. Né? Até mesmo porque, isso aí eu tô falando assim, de uma outra forma de enxergar também, para deixar a vida um pouquinho mais leve, eu acho importante falar. Por exemplo, você imagina que acontece uma situação, que aconteceu um acidente no trânsito, você bateu no carro de alguém, um exemplo. É uma coisa que mexe muito conosco, a gente quer saber se o outro machucou, a gente quer saber se nós machucamos, aí depois a gente já olha para o carro, fala, o carro estragou. Diante dessa situação de conflito, se nós respirarmos e falarmos que, bom, eu não machuquei, a pessoa da frente não machucou, carro a gente conserta, vai dar tudo certo, né? E a gente começar a olhar para soluções, a gente vai ver que aquele peso já não é pesado. Porque quantas vezes, né, a vida nos coloca em situações para aprendermos também a sermos mais pacientes, para aprendermos a ter gratidão, né? Igual, só uma situação que aconteceu uma vez. Eu tenho pavor, né? Uma coisa que ataca a síndrome do pânico, porque síndrome do pânico não tem cura. Em qualquer momento da vida, você pode ter a crise, né? Mas nós aprendemos a controlar, a ter o controle sobre aquilo. Tanto é que no trânsito, muitas vezes, vem o gatilho, eu já sei que eu vou começar a ter, o coração começa a disparar. É respirar fundo, mentalizar, conversar com a sua mente, porque os pensamentos geram sentimentos, você conversa, enfim. E uma vez aconteceu um acidente comigo no trânsito. Coisa simples. Mas não, na verdade não foi um acidente, não. Já aconteceu um acidente, mas o que eu quero contar é que o carro estragou no meio de uma avenida super movimentada e isso me deixa ansiosa, né? Aí o povo começa a buzinar. Mas a vida, Rosa, eu falo que a vida é tão perfeita que se a gente olhar para o lado, a gente vê as soluções. O carro estragou, acabou a embreagem. Eu já sabia que o carro estava com problema e insisti, né? Então eu errei. Mas fui. Fui perto, mas foi numa avenida super movimentada, o carro acabou a embreagem. Rose, sem brincadeira, na hora começou. Falei, pelo amor de Deus, né? No meio da avenida, um caminhão atrás de mim buzinando. Aí eu simplesmente respirei, falei, tá tudo bem, deixa eu resolver essa situação. Um desafio que a vida me trouxe, eu vou resolver. Saí do carro e falei para a pessoa assim, tipo, estragou. Na hora, o caminhão de trás, o motorista veio, parou a fila do outro trânsito, aí já veio um cara do outro lado, me ajudou a colocar o carro lá na calçada. Eu olhei de frente, Rose, sem brincadeira, eu estava de frente a uma oficina, o cara da oficina já veio, já rebocou meu carro, colocou dentro da oficina e deu tudo certo. Então, eu imaginei o seguinte, se eu tivesse desesperado naquela hora e falado, meu Deus, mas o que é isso? O que aconteceu? Eu já teria criado um estresse tão grande dentro de mim, e o estresse, ele tem o poder de nos cegar emocionalmente. Então, nós não enxergamos soluções, nós só vemos o problema. Se eu tivesse gerado, né, esse estresse todo dentro de mim, que já estava iniciando, eu não tivesse controlado, porque esse controle depende de nós, eu teria visto somente as pessoas buzinando, eu estaria xingando também, porque eu ficaria com muita raiva, eu ficaria sem saber o que fazer, mas quando você acalma, as soluções vêm. E aquilo que podia ser um pesado se torna leve, ou seja, a vida, muitas vezes, ela nos ensina a trabalharmos dentro de nós questões de sabedoria, questões de aprendizado, paciência, gratidão, porque muito disso não é desenvolvido se nós não passarmos por situações desafiadoras. Eu não chamo de problemas, eu chamo de desafios. Por quê? Porque é igual na academia, né? Quando você vai na academia, que você começa a malhar, a sua perna, por exemplo, quem já foi aí sabe, nossa, 5 quilos no início parece um peso, né? Daí a pouco 5 quilos está leve, aí você coloca 10. Aí você coloca 15, de repente você vê que sua perna está muito mais forte. E assim é a vida. Os desafios mudam, as provas, né, que eu falo, ó, a vida ensina, aí vem a provinha para nos mostrar, é o desafio, como nós vamos agir. Exatamente, porque nós temos que agir e não reagir. Reagir é impulso, emoção. A emoção somente, ela não tem juízo não, Rose. Emoção é emoção. Aí o que a gente tem que fazer? Respirar, oxigenar o cérebro, porque quando nós respiramos,
O que acontece? O estímulo vem, chega até aqui, que é a amígdala estimulada, que é a emoção, e não vai até o córtex. Então, nós temos que respirar, porque nós temos que racionalizar. Aí, quando nós respiramos, racionalizamos, nós conseguimos oxigenar o cérebro e pensar nas soluções. Então, a vida, às vezes, está apenas nos ensinando a sermos mais fortes, a sermos mais generosos, a sermos mais gratos. Porque se fosse uma linha reta, é morte. Faz um exame de coração. Se a linha for reta, você morreu. Você Exatamente. morreu, né? Então, a vida é o quê? Os pequenos altos e baixos do coração, é sinal que você está vivo. Linha reta, morreu. Grandes oscilações é falta de controle emocional, ou seja, tá lá em cima e tá lá embaixo. Tá lá em cima e tá lá embaixo. Esse fone tá caindo. E aí também não é legal. Então, o certo é o quê? Aquela linhazinha subindo e descendo, que é a vida. Sim, exatamente. Você falando aí do morreu, eu me lembrei daquela colocação. O Cortella tem uma fala que se aproxima muito de uma fala do Mandela, que ele coloca que a coragem não é a ausência de medo, Sim. é a maneira com que você enfrenta ele. Exato. E o Mandela fala que a coragem é o triunfo sobre o medo. Olha que bacana isso. O medo faz parte da vida, né, Cris? A questão é não parar diante do medo. Exatamente, Rose, porque o medo ele é um mecanismo que serve para nos proteger. Só que nós utilizamos ele muitas vezes para paralisarmos, né? Ou seja, ele fica à frente. Primeiro o medo vai, depois que a gente quer ir. Aí a gente não vai, porque o medo está impedindo. O medo, ele está dentro de nós, ele faz parte, ele é para nos defender, ele é para nos proteger, não é para nos paralisar. Sem o medo estando atrás, nós nos tornamos pessoas impulsivas. O medo na frente, nós nos tornamos pessoas medrosas, paralisadas diante da situação. Então, o medo, ele tem que estar aqui do nosso lado. Nós vamos com ele. Isso é o desafio, isso é a coragem. E, negócio falou, triunfar, por quê? Porque ele não me paralisou, né? E ele é algo que existe em nós, ele faz parte da natureza humana e ele é necessário. Sem ele também nós seríamos impulsivos e faríamos um monte de coisas aí descabidas e a gente nem pensaria para fazer. Né? Então, ele é necessário, ele é um mecanismo de sobrevivência, não de paralisação. Só que o que está acontecendo, né, Rose? Ele está servindo para nos paralisar. E aí a pessoa não era para ser. A pessoa fica, passa um ano, passa 2, e aí vem aquela coisa, né? Você vai com medo mesmo assim ou não vai? Eu fico imaginando dentro de uma metáfora que o medo é como o sinal amarelo do trânsito. É o amarelo, não é o vermelho. É o amarelo que você tem atenção. Exatamente. Eu vou criar um plano, um projeto. E aí, o que eu preciso para que eu consiga executar esse projeto? Deixa eu me preparar. Porque tem uma outra questão também, que tem muita gente que confunde a coragem com o impulso, com a falta de preparo. Eu tenho que ter coragem, mas você tem que se preparar também. Tem uma fala de um indivíduo que eu adoro, que é o Araquém de Alcântara. Ele é um fotógrafo da natureza, ele é brasileiro, maravilhoso, muito sábio, por sinal. E em determinado momento ele coloca exatamente sobre a coragem, né? E ele fala que para a gente viver da forma que a gente quer viver, é como se você fosse mergulhar numa piscina sem saber se tem água. Só que aí vem aquele ponto, é metáfora, mas vem aquele ponto, você tem que se preparar. Porque não basta só ir. Isso aí é responsabilidade, imprevidência, né? O mínimo de organização e preparo tem que ter. E a coragem como essa impulsivadora, né, Cris? Porque senão, chega em determinado momento que a gente estaciona, não faz nada. Se for observar o medo disso, medo daquilo, medo do relacionamento, medo de terminar um ciclo e ir para outro, né? Finalizar uma etapa da sua vida e ir para outra etapa. O medo do novo, no sentido da subjetividade humana, que a gente está em constante mudança, né? Tem esse ponto também, né? Tem gente que tem medo de mudar. Sim, 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 porque é natural, Rose, que o desconhecido nos causa medo, a gente não conhece, né? Mas nós temos que entender o seguinte, nós temos a sabedoria, a preparação, nós estamos observando para irmos e conhecer e entender o que é aquilo.
Porque, para e pensa, muitas vezes nós começamos algo sem saber como vai ser. Nós estamos ali fazendo o nosso melhor, mas a gente não sabe, né? Eu, quando eu comecei a estudar, eu não saberia se eu daria conta de formar. Aí, quando eu comecei minha pós-graduação, e aí depois eu comecei outra. E assim vai indo, sabe? Assim, a gente não sabe. Igual, eu escutava muito as pessoas falando que psicólogo nenhum trabalhava na área, que não dava conta. Eu trabalho há 10 anos, desde que eu formei na minha área. Agora, olhar para mim, olhar para a Rose, né, que faz um trabalho maravilhoso, olhar para as pessoas que trabalham com o que elas amam de verdade e falar assim: você teve sorte? Não existiu, não. Nós tivemos coragem para irmos em busca, para passar pelos desafios, para saber que não seria fácil, mas que é possível, e que também não é fácil nós ficarmos em algo que não gostamos. Essa é a maior dificuldade que nós temos que ter. O desconhecido, ele só é desconhecido até tornar-se conhecido. Negócio falou da piscina. Eu só vou conseguir ir lá ver se eu for lá e ver, se eu for lá e olhar. Se ela tá cheia, se ela não tá, até que altura, até que ponto eu posso mergulhar de cabeça, se eu não posso. Né? Então, eu tenho que ir lá e ver e fazer. E muitas vezes, Rose, nós temos que entender o seguinte, que como existem ao nosso lado pessoas com muito medo, com muitos medos, na verdade, elas também querem passar isso para a gente. Quantas vezes nós pegamos e às vezes as pessoas estão falando delas e nós achamos que estão falando de nós. Quando elas falam que você não é capaz, elas estão falando dela, porque só nós sabemos se somos capazes ou não. Então, nós temos que entender que a coragem tem uma definição muito bacana do grego, que é o agir com o coração. Né? Ou seja, o que é o agir com o coração? O coração é onde você precisa escutar, você precisa se conhecer, né? Porque se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não sei quem eu sou, se eu não me escuto, não sei nem o que eu sou capaz. Então, assim, se a pessoa virar para mim e falar assim, Cris, você não é capaz, não, eu vou acreditar, porque eu não me conheço. Se a pessoa virar para mim e falar assim, isso não vai dar certo, não, eu vou acreditar, porque eu vou falar, bom, a pessoa está falando, né? Eu confio mais na pessoa do que em mim. Isso não existe. É óbvio que sempre tem aquela porcentagem de pessoas que nós confiamos e sabemos realmente. A gente tem que conversar, perguntar assim. Mas a grande maioria, muitas vezes, a gente vai escutar sempre, não dá certo, não vai dar certo. E a própria vida, muitas vezes, né? Porque isso é pregado também de forma, às vezes, não direta, mas para que as pessoas não tenham autonomia sobre a própria vida, né? E nós temos que entender que hoje nós somos adultos e precisamos nos comportar como adultos, com a leveza da criança, porque dentro de nós tem uma criança que tem que ser leve, que tem que ver a vida com amor, com sorrisos, que a criança é tão leve, né? Mas com a sabedoria do adulto. Não é com descontrole, não é com insegurança. Temos, vamos trabalhar isso em nós. Todos nós temos, mas temos que trabalhar, senão vai persistir, vai continuar. Sondar na nossa própria intimidade o que faz o coração da gente vibrar, o que tem a ver conosco, né? Com as nossas qualidades, com as nossas características, com as nossas vocações, exatamente, né? O pessoal chama de gosta muito de usar o termo dom. Eu tenho um certo receio quanto à expressão dom, porque dá a impressão que você não tem que fazer mais nada, você já nasceu pronto. Tá com aquilo. E na verdade não tem nada a ver, né? Mas, assim, a autonomia, uma pessoa ser original, ter autonomia, ser ela. Ela, além de demandar um preço, a pessoa original não agrada, não. Não. Porque a sociedade anda em bando. Quanto mais exatamente parecido com o outro, melhor. Então, quando aparece exatamente alguém autêntico, alguém original, que faz aquilo que realmente gosta, que se realiza, que está entregando a mensagem no mundo, incomoda. Porque se a Cristiane Frois está entregando a sua mensagem ao mundo, por que eu não estou entregando a minha? Então, isso diz muito de nós mesmos, né? Exato. Então, ao invés de a gente se apoiar, acaba acontecendo isso. Da pessoa ficar querendo, sem perceber, desmotivar a outra. Por isso que eu tenho um certo receio, Cris, quanto àquela fixação que as pessoas têm por conselhos. Talvez a gente deveria ouvir muito mais a nossa voz interior, criar uma relação conosco, do que ficar voltando para fora e buscando sempre a aprovação dos outros, né? Exato. Ô, Rose, isso é tão interessante, porque assim, nós tendemos a escutar as pessoas e não nos escutamos. E é um processo de autoconhecimento que nós temos que calar as vozes externas para conseguir ouvir a voz interna.
E a gente quer conversar, a gente quer falar, eu fico percebendo, a gente quer saber da vida do outro. Eu fico percebendo que esses sites de fofoca... Gente, um dia eu entrei em um, eu falei, a gente tem 10 milhões de pessoas, que é isso? Para saber da vida do outro, né? Então, assim, esses zigs de fofoca, essas coisas... As pessoas querem muito saber, mas elas não sabem nada sobre si. Nós queremos tantas vezes saber do que aconteceu com vizinhos, quem separou, quem não separou, quem casou, e ficamos comentando aqueles assuntos, e dentro de nós mesmos nós não sabemos nada a nosso respeito. Nós não sabemos nem se estamos felizes, se estamos vivendo, se estamos sobrevivendo, se realmente gostamos do que fazemos, ou só estamos ali porque achamos que precisamos, se nós acreditamos realmente em nós ou não. E aí as pessoas vão em busca de saber do externo, só que as respostas que nós precisamos estão no interno. E para que a gente possa ouvi-las, para que nós possamos nos ouvir, nós temos que aprender a silenciar o externo, que está tão barulhento, né, Rose? Tá complicado, Cris. Você falando disso aí, né, do interesse pela vida do outro, né? A intimidade do outro, né? Tem uma galera que se compraz mesmo e até te passar informação para dizer que está antenado, que está engajado e tudo. Sim. E aí eu me lembrei de uma frase do Francis Bacon, que ele fala, é uma triste realidade o indivíduo morrer, conhecido de todos e desconhecido de si mesmo. Exatamente. Eu faço muito... Perdão. Eu faço muito com os meus alunos, dentro da matéria de artes, né? A gente faz um mergulho sobre a história de diversos artistas, só que com um diferencial. A gente pega aquela história, a gente analisa, reflete, extrai os pontos que são positivos, que a gente pode trazer para nós, mas sempre tentando identificar em nós alguma coisa que sintoniza. Dá um exemplo simples aqui. A Frida, por exemplo, que pinta sua própria dor. Aí, geralmente, o que eu gosto de trabalhar é o seguinte. A arte como uma ferramenta importantíssima de sustentação do indivíduo, também de autoconhecimento, de fortalecimento diante das dores, das dificuldades, Então, o que a gente faz? A gente traz a experiência da Frida para nós, para tentar identificar essa força em nós. Sim. Porque eu acho que um hábito muito comum da sociedade é ler biografia assim, ó. Eu leio a biografia, tá lá e eu aqui. E às vezes o indivíduo passou por uma baita experiência. Uhum. Que dá para a gente puxar aquele grande exemplo e falar assim, eu acho que dá para eu rearticular a minha própria vida e me inspirar nisso. Aí faz sentido você conhecer o outro. Se você vai criar uma relação de intimidade com o personagem. Mas não adianta nada o nível da periferia da fofoca, né? Do rasteiro ali, da intimidade, da fofoca. Da curiosidade. Você pode saber da vida do indivíduo, mas para obter uma experiência ali que vai ser construtiva para você, ou você pode ficar ali só no raso. A gente que decide, né, Cris? Exatamente, a decisão é sempre nossa, né? E quando nós olhamos para nos inspirar, é diferente. Agora, a maioria olha apenas por curiosidade, para saber se separou, se teve filho, se o filho... Sabe, assim, aquela... É igual às vozes da multidão mesmo, né? Assim, e eu falo de 10 milhões, porque me assustou quando eu falei, gente, 10 milhões... Alguém estava comentando que uma pessoa aí, que é um jornalista e tal, tem 10 milhões de seguidores, e ele só fica falando da vida de outras pessoas. Nada contra. Eu só estou falando assim, o que 10 milhões de pessoas querem saber do que acontece com a vida dos outros, e nós muitas vezes fazemos parte desses 10 milhões que não olhamos para nós, né? Que não olhamos para a nossa vida. E eu falo, Rose, que nós viemos nesse mundo não é para ser plateia da vida alheia. Exatamente. Nós viemos para viver, para sermos protagonistas da nossa vida. E ela está passando. E o que nós vamos levar? Porque eu sempre falo que nós deixamos e levamos. Nós levamos conosco as atitudes, tudo que fizemos. E o que deixamos é o nosso legado, a nossa história, né? Que pode ter feito sentido na vida de outras pessoas, na nossa principalmente, nas de outras pessoas, ou sentido algum. Depende do que estamos construindo diariamente.
E a pergunta que eu sempre faço para nós sabermos como realmente está a nossa vida é: se você morresse agora, você teria feito o que você realmente queria ter feito? Porque é claro que existem várias coisas que ainda não realizamos. Mas, assim, diariamente buscar fazer, começar a colocar em ação, como que você queria tratar a pessoa que você ama nesse momento, né? Qual a última palavra que você deixou? Foi com briga, foi com insatisfação, foi com estresse, foi com um trabalho que você só metia o pau, que você não gostava de jeito nenhum? Ou você realmente falou, não, eu fui em busca de trabalhar naquilo que eu amava, eu fui em busca de fazer, eu me colocava em primeiro lugar, né? Porque eu preciso me amar para que eu consiga transcender, né, dentro de mim todo esse amor e chegar às outras pessoas. Primeiro eu preciso fazer por mim. Então, se eu morresse agora, qual o sentimento que seria? Eu sei que tem muita coisa para a gente fazer, que nós queremos pelo menos. Mas, assim, a vida, realmente ela foi vivida ou ela foi suportada? Porque não tem coisa pior, Rose, do que olharmos para trás e perceber o tanto que poderíamos ter feito e não dar mais tempo. Agora, nós que estamos aqui, quem está assistindo essa live, consegue olhar para trás e falar: eu não fiz muita coisa, não, mas e de agora em diante, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer por mim? Como que eu vou me conhecer de verdade? Sabe? Porque, assim, existem oportunidades incríveis de crescer, de se melhorar, de viver realmente de forma mais leve, de forma mais saudável, de construirmos relacionamentos saudáveis, de trabalharmos naquilo que amamos. Nós temos esse direito, mas nós temos que buscar. Porque falar se Deus quiser, gente, Deus já quer. Deus já te deu tudo, agora é com você. Não tem isso que ficar esperando, não, porque a gente ainda tem aquilo de Papai Noel, de Papai do Céu, né, que vai me dar, que vai, aquela fantasia. Não, já deu. Você está aí vivo, não está? Você está cheio de oportunidades. Vai. Vai que a vida vai abrir portas, mas você tem que caminhar até elas. Elas não vão te levar, não. Você tem que caminhar. E pode ter certeza que quando a gente caminha, Rose, soluções aparecem, mas temos que caminhar e pagar para ver. Sua fala aí, ó, conectou com a fala da Oprah. Fala assim: receber da vida, a coragem, receber da vida. Não, receber da vida o que você tem coragem de pedir. Exatamente. Exatamente. Eu preciso ter coragem. Porque eu sempre falo, Rose, coragem. Por que eu falo tanto de coragem nas minhas lives? Por que eu falo tanto de coragem? Né? Eu vou fazer a semana da coragem em ação. Porque existe um mecanismo dentro do nosso cérebro que chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele não é rígido. Ele tem a neuroplasticidade, ou seja, ele vai se adequando àquilo que nós vamos fazendo. Sabe, aquilo passa a ser realidade, ele vai buscar, porque o nosso cérebro ele tende a economizar energia. Então, aquilo que a gente é adaptado a fazer vira automatismo. Sim. Agora, quando nós buscamos novos caminhos cerebrais se formam. Novas sinapses, é o mecanismo da, né? Neuroplasticidade. Oi? Novas sinapses. Exatamente. Né? Então, assim, isso passa, quanto mais nós fizermos, isso passa a ser verdade. Aí não fica mais pesado. A princípio, a gente tem que observar e fazer. Observar e fazer. Daqui a pouco se tornou-se hábito. Né? É a mágica da neuroplasticidade que existe dentro de nós. Então, vamos utilizar, porque aí fica mais leve. Né? Pare e pensa que tudo que você pode fazer, tudo que você quiser, né? Quando eu falo isso, eu não estou falando de pensamentos mágicos, não, tá? Né? Eu estou falando de sermos a pessoa que queremos ser, mudarmos aquilo que é necessário mudar, com a sabedoria de saber os nossos limites, de saber as nossas imperfeições, mas de querer modificar. Podemos. Eu não estou falando aqui de pensamento mágico, de falar tudo que eu quero ser. O que você sabe, que você precisa, que você pode, que vai te tornar a sua vida mais leve, dentro da realidade, vai em busca. Porque é possível, mesmo que todo mundo tenha falado com você. Rose, quantas vezes você escutou milhares de pessoas falar que você não ia dar conta, que você não ia conseguir, que não daria certo, e você foi lá e fez? Sem contar aquelas ridicularizações que a pessoa observa o seu trabalho, diminui o seu trabalho, te apequena. Isso é comum demais, principalmente no universo da arte. Porque você falar que você é artista e vagabundo é a mesma coisa, entendeu? Mas você vive disso? Mas como é que você está dando conta? A vida é essa, a vida que eu escolhi, ninguém me forçou. E detalhe, eu até tentei ser outras coisas, mas não encaixa. Porque não era você, né? Para você
aquilo que é para você, aquilo que é você. Se você estiver sintonizada com si mesmo, as oportunidades vão... Você se prepara, as oportunidades surgem. Eu acho que é aí que está a questão. Você se prepara primeiro e as oportunidades surgem. Eu fico pensando, Cris, no sentido de pegar coragem também, para a gente analisar o seguinte aspecto. Veja bem, que a gente poderia analisar a coragem de diversas maneiras. Sim. Eu não tenho coragem, por exemplo, de pular de paraquedas, que eu tenho pavor de altura. Então, essa coragem aí, ela não é muito utilitária para mim. Ela não faz sentido para você? Nenhum. Mas existem algumas que fazem. Por exemplo, eu preciso ter coragem de pedir desculpa, de assumir que eu errei. Eu preciso ter coragem de mudar um comportamento que é prejudicial para mim. Eu preciso ter coragem de parar, analisar e falar, Rose, não está dando. Vamos mudar o comportamento para ter um resultado diferente? Ou você vai continuar nessa besta, né? Que é o 666. Nesse ciclo vicioso que você não sai do lugar comum. Para tudo isso, tem que ter coragem. O Aristóteles, inclusive, ele coloca que a coragem é a primeira das grandes virtudes. Porque as demais virtudes surgem partindo da coragem. Sim. Imagina uma pessoa humilde. Para ser humilde, tem que ser corajoso. Já o orgulhoso, não. O orgulhoso se afirma o tempo todo, atribui a si qualidades que não possui. É uma pessoa bem articulada, não é? Humilde, não. Humilde não tem que provar nada para ninguém, a humildade desconfia dela mesma. Então, esse aspecto da coragem, trazendo nesse sentido, que é a construção das nossas virtudes, a nossa transformação como ser humano, é fundamental também, né, Cris? Rose, é essencial, porque quando eu falo de coragem, é aquilo que faz sentido e é necessário para cada um. Não existe uma coragem, falar assim, tem que ter coragem para isso. Rose, eu jamais vou pular de um paraquedas e não quero, eu não necessito, isso não faz sentido na minha vida. Eu falo que não é a pergunta do que... o que eu espero da vida, o que a vida espera de nós. A vida espera de nós que sejamos verdadeiros conosco. Eu tenho que conhecer e saber o que faz sentido para mim, para que eu possa ter a coragem de sentir, de viver e de fazer. Porque o que faz sentido para mim não é o que faz sentido para Rose, não é o que faz sentido para fulano, não é o que faz sentido para ciclano. Então, a coragem não é nada grandioso que a gente acha que é uma coisa, não é. É diante daquilo que é mais difícil para a gente, que é aquilo que você falou, que é pedir uma desculpa, mas que é necessário, que nos faz bem, que é difícil e nos faz bem, e que faz sentido. Porque tem coisas que é difícil para mim pular de um paraquedas também, mas não faz sentido nenhum, jamais vou. Meu marido vive brincando comigo. Eu vou pular lá no, sei lá, onde que é lá no Mirante? Onde que é que tem topo lá do no... mundo? Topo do mundo. Ele vive falando, eu vou no topo do mundo pular e você vai comigo. Eu falo, vou assistir, vou filmar, vou deixar tudo bonitinho para você. Moral. Vou dar todo apoio moral, mas jamais que eu vou pular, porque não faz sentido para mim, mas faz sentido para ele. Sim. Então, se faz sentido para ele, eu vou com ele. Né? Ele quer que eu vou, só não vou pular, já deixei muito claro. Né? Vou dar todo o apoio, toda a força, porque é algo importante para ele, eu quero participar desse momento. Filmando de longe e torcendo e rezando para dar tudo certo, porque eu sou medrosa. Né? Minha sobrinha, esses dias eu levei ela naquele parque que está no Shopping Del Rey, que tem uns brinquedos que fica de ponta cabeça, pelo amor de Deus. Filmei, deixei, sabe, levei, fiquei o dia inteiro lá com ela morta de cansaço, mas eu queria que ela vivesse aquela experiência, porque ela queria viver e fazia sentido para ela. Para mim não fazia. Ela, tia, por favor, vamos comigo. Eu falei, Sofia, te amo demais, te trouxe, estou participando da sua alegria, mas eu não vou, sabe por quê? Porque eu tenho medo. Ah, mas eu tenho que vencer. Não quero, não quero. Esse eu não quero, que é muita adrenalina para mim, não faz sentido. Eu vou ficar tonta, não quero. Vai você, que é a sua experiência. Eu já vivi essas experiências. Agora é você. E ela foi tranquilamente, sozinha, feliz. O meu sobrinho foi em alguns com ela também, mas também muitos não fazia sentido para ele. E estava tudo certo. Mas fomos com ela, vivenciamos a experiência com ela. Fazia sentido para ela. Ela foi muito corajosa. Eu não tenho essa coragem, não. Mas eu tenho outras coragens. Como ela tem outras, como a Rose tem. Do que faz sentido. Né, coragem de pedir desculpa porque faz sentido para mim, porque eu errei, eu reconheci, fez sentido para mim. Então, nós temos que trabalhar dentro de nós o sentir. O que faz sentido? Faz sentido eu sair desse emprego porque eu já não aguento mais, acabando com a minha saúde mental.
Então, eu tenho que ter coragem para isso. Né? Então, assim, eu preciso entender o que faz sentido para que a coragem tenha ação. Porque não é simplesmente coragem de fazer coisas que para mim não fazem sentido. Não é coragem, não. Isso aí é mostrar para o outro que eu sou capaz. Aí ficou na mesma, né, Rose, do querer, do olhar do outro. Não é isso, é o meu olhar. Exatamente. Ô, Cris, encaminhando para o finalzinho, infelizmente, vamos refletir um pouquinho aqui sobre um aspecto que eu considero também, assim, fundamental. Até um pouco contrário do que o próprio movimento social estimula em nós, que é aquela questão do querer ganhar o tempo inteiro. Tem que ter coragem também para saber perder, Cris? Para aceitar que a vida também é perder? É necessário. Por que eu falo que a criança tem que se frustrar? Porque quando a criança não aprende a se frustrar, nós adultos somos pessoas que têm dificuldade com frustração. Não foi desenvolvido em nós. Então, nós temos que aprender a desenvolver. Né? Eu sempre falo com os pais, deixa a criança frustrar, acolha, né? Deixe chorar, porque ela está sofrendo, fala, filha, eu entendo, mas acontece, você não vai ganhar sempre no jogo, você não vai ganhar sempre na... Né? A criança tem que aprender a se frustrar, por quê? Porque hoje nós temos dificuldade com a frustração, porque fomos, às vezes, super protegidos. Né? E nós temos que saber o seguinte, Rose, o não ganhar é o aprender a como fazer, então não houve perda, você aprendeu. Né? Se tudo nós ganhássemos, se tudo conseguíssemos, que graça teria, nós não teríamos aprendizado. Então, nós temos que aprender a ficarmos mais fortes, a passarmos pelos desafios, ao não, a saber que nem sempre vamos ganhar, que vamos cair. Agora, a coragem é cair e levantar. Né? Tem uma frase, eu esqueci é Campbell, como é que é o nome dele? Esqueci. Mas, enfim, que ele fala o seguinte, que nós temos que estar na arena da vida, que o corajoso é aquela pessoa que está lá na arena com a cara cheia de poeira, que cai, que levanta, que continua. Nós temos que aprender a descansar, não a parar. Porque, Rose, a gente vai cair, nós vamos no fundo do poço, isso faz parte. Que bom, passamos por nessa vida e vivemos o que tínhamos que viver. Fomos lá no fundo, sabemos como é estar lá. E sabemos como sair também. Então, assim, o perder, na verdade, não é uma perda. Depende de como olhamos. Então, temos que ter coragem para aprender diante das eventualidades que a vida vai trazer para todos nós. A única coisa que é igual para todo mundo são os desafios. É diferente da forma como cada um passa, óbvio. Mas não tem ninguém que não passe. Não tem, Rose. Então, assim, tem que ter coragem, sim, para aprender a olhar para a perda como um aprendizado. Eu perdi, mas eu aprendi. Agora eu vou fazer diferente. Eu caí, agora eu vou levantar. Você perdeu, ganhou experiência, se bem vivida. Se bem vivida. Exatamente. Se assimilar, não ficar no looping. Tem um outro ponto também que é a culpa, né? É perder sem culpa. Porque a pessoa tende eu perdi, porque aí joga tudo para si. Ixi. E tem também a autoculpa. Olha, a gente entra no outro aspecto. Rose. A autoculpa não, a falta do perdão, do auto-perdão. Sim, às vezes a pessoa não se auto-perdoa com medo de cometer o mesmo deslize. Sim, e isso, Rose, são as 5 dores que nós trazemos da infância, que é a dor do abandono, a dor de acharmos que da culpa, né? A gente acha que tudo é culpa nossa. Então, assim, o que acontece? A dor de achar que tem que fazer tudo perfeito, né? Do perfeccionismo. Então, assim, o que acontece? Nós, muitas vezes, nos sentimos culpados por tudo, nós temos que trabalhar, eu tenho que saber em mim que não existe... Se eu errei, foi com o intuito de acertar. Agora, se eu errei sabendo que eu estava prejudicando e isso hoje mexeu comigo, vai ter coragem, então, de chegar e consertar, porque tem... Agora, se o outro não perdoar... O outro tem o direito, eu sinto muito. Agora, né? Eu vou ter que aprender. É escolha. Agora, a minha escolha é me perdoar e seguir e fazer diferente. Sabe, assim, nós não temos mais que ficar... Eu fiz até uma live esses dias falando de vitimismo. Porque, às vezes, Rose, também nós ficamos como vítimas para não assumirmos responsabilidades. Porque o vítima não tem que assumir responsabilidade. Ele é o vítima, ele é o coitadinho, ninguém enche o saco, ninguém pede nada, que acha que ele não dá conta. E ele se coloca nesse papel muitas vezes, e isso acontece, nós temos que entender que isso acontece, nós fazemos isso conosco muitas vezes, de achar que não damos conta para também não assumir responsabilidades. Porque eu sou o coitadinho, eu fico nessa zona de conforto, que não é nada confortável, mas é que ninguém me enche o saco. Sabe? Então, assim, nós temos que entender nada, até né?
é até esses jogos que nós fazemos conosco mesmo. E com Ô, o Cris, outro. me veio aqui um outro aspecto aqui, ó. Será que quando, por exemplo, a gente nega essa possibilidade de nos perdoar, também não é uma dificuldade de enfrentar a nossa realidade falível? Sim! Sim, é como se eu Eu não tivesse que quero ser assumir perfeita. para mim que cometi um equívoco, que eu me acho boa demais, por exemplo. Sim, Rose, tem uma questão do ego também, né? Eu não devia ter feito, eu fico me culpabilizando, ou seja, como se eu fosse Deus que não fosse errar, como se eu fosse um ser perfeito, e não sou. Quando eu erro, quando eu aprendo a me perdoar, eu entendo que eu sou um ser falível, como todos nós, seres humanos, que estamos aqui para errar, para aprender, né? E até a forma como eu vou lidar, né, com essas questões que estão dentro de mim, da não aceitação, tem a ver com o meu ego, sim. Né? Tem a ver muitas vezes com achar que eu sou uma pessoa que tem que ser perfeita o tempo inteiro, com a rigidez que eu trago dentro de mim, de achar que eu não posso errar. E na mesma forma que eu cobro o outro O também. outro, é. E, né? Porque o que está dentro de mim reflete, Rose. Transcende o tempo inteiro. E aí fica um relacionamento consigo Tóxico, ruim, com o outro também, e a extremamente pessoa tá tóxico, achando que a consigo. vida tá horrível, né? Porque não tá resolvendo as suas questões que É, são lá de dentro. a vida, ela é desafiadora, mas ela é linda. A gente não consegue assistir um pôr do sol, a gente não consegue olhar para uma flor, a gente não consegue respirar um ar e entender que isso é de graça, a gente não consegue olhar para a natureza que é perfeita. A gente olha, às vezes a gente está viciado em olhar para os problemas, em achar que a vida tem que ser boazinha conosco, que é Papai Noel que é tudo está sendo cruel. Às vezes, Rose, nós vivemos como se existisse um complô contra nós e não existe. Pois é. Nós é que colocamos esse complô em tudo. Né? Então, nós temos que começar a trabalhar de saber que a vida ela é possível dentro das possibilidades que tem, mas dentro das possibilidades eu preciso fazer mais também. Eu ficar aqui o tempo inteiro me martirizando, tá difícil, busca ajuda. Né? Tá complicado, busca ajuda de um profissional para você se entender melhor, mas sai de onde está. Não dá para ficar sentado 10 anos, 20 anos reclamando do mesmo problema, do mesmo desafio. Vamos ter desafios diferentes? E quanto mais, Exatamente. né, os desafios são diferentes, os sinais que nós mudamos já, não é o mesmo. Então tá ótimo, já passei daquela fase. Estou mais forte para essa, né? Mas assim, tem os desafios até para mostrar que a gente não é sozinho, a gente precisa muitas vezes de ajuda sim. Sim. E bora celebrar a vida, né, ô Cris? Porque a vida, Todos os ela é dias. maravilhosa. Ela A é natureza é um livro vivo que mostra para gente a perfeito. importância dos ciclos que vão se renovando, um Sim, dia sim, depois do sim. outro, né? E aquilo que você não deu conta de fazer ontem tá Exatamente. tudo certo. Ria de si mesmo, das suas Brinque mais. falhas, né? E vamos levar a vida na alegria. Eu acho Sim, que um na pouco que a leveza. gente tem que ir tirando esses fardos também é porque, até dentro de uma conotação um pouco religiosa, assim, a gente às vezes incorporou muito a ideia assim de culpa, de pecado, tudo é Sim, errado. A gente tem que abrir mão disso, sim, aprender a exatamente. valorizar tudo. Vai tomar um sorvete, toma com totalidade, Sinta vai aquele desfrutar. momento, né? Exatamente, esteja presente, né? Exato. Eu acho que isso faz toda a diferença. E na hora que o problema Toda. vier, mete o peito, enfrenta, que vai Enfrenta. dar tudo certo, né? E Com certeza a gente sempre. tem Sim. que ter coragem para sentir a dor, né, Cris? É necessário, Rosa. A gente não está aqui para passar só por alegria, não. Tristeza faz parte, raiva faz parte, dor faz parte. Nós temos que ter o equilíbrio para passarmos por tudo isso, sentir sim e falar: agora chega, agora eu vou modificar isso. Né? Exatamente. Tô sofrendo, mas vou continuar vivendo aqui, vou buscar outras possibilidades também. Mas nós temos que passar assim. A vida não é feita só de alegria, não. É preciso se sentir raiva, tristeza, tudo dentro do equilíbrio, para que Sim, nós possamos realmente sentir e agir para que aquilo passe, porque senão continua. exatamente. É isso aí, Cris. Que alegria, que bate-papo gostoso, hein? Oh, muito bom, viu? Poderia ficar aqui até amanhã, porque eu falo muito. Com certeza, eu também. Bom demais te ouvir. Nós Te duas. agradeço mais uma vez, viu? Eu que A sua agradeço. gentileza de ter vindo, das suas colocações, os seus esforços. Essa vai ser a primeira de muitas que nós vamos
com certeza Sim, fazer e conversar e sim. criar projetos juntas, viu, Cris? Muito Com obrigada. certeza. Pode Eu ficar que à vontade das agradeço. despedidas aí. Tá, eu quero agradecer demais a Rose, agradecer todo mundo que participou, quem vai assistir depois. E quero convidá-los também, gente, para se inscrever no meu canal. Semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou fazer um evento que é Coragem em Ação. Mas toda terça e toda quinta, tirando esse evento, eu faço lives. Eu falo a respeito dos bloqueios, de como podemos fazer para sermos mais leves. Então, se faz sentido esse assunto para você, acompanhe. Se faz sentido você querer ter mais coragem, acompanhe o evento que vai ter. Eu criei um grupo no WhatsApp também para as pessoas que querem participar. Enfim, estou colocando bastante informações. Então, assim, é para quem quer. É para quem quer agir, para quem quer fazer, para quem quer modificar, porque é possível. Aí, quem quiser, pode contar comigo. Mas tem que querer. Eu vou colocar na Aí, o meu descrição canal é também. Cristiane Frois, tá? No YouTube. Isso que eu ia falar. No outro vídeo eu tinha colocado, deu ruim. Mas nesse também eu vou colocar o seu Instagram, o seu canal, Sim. os links, que aí vocês clicam e já vai Sim, direto lá. Segue ela no Instagram isso. também, tá, gente? Muito Por conteúdo favor. bacana. Ô, Cris, obrigada mais uma vez. Oh, minha Tá? linda, eu que agradeço. Beijo no Obrigada de coração. coração. Obrigada pela Beijo para participação de você. todos, gente. Obrigada de coração. Até breve. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau.